Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, já tivemos o nosso vídeo de apresentação, então, vocês já sabem como que nós vamos proceder. Então, vamos lá. Selecionei aqui uma prova do ano de 2018 da UNA. Nós temos um texto, evidentemente, vocês vão se deparar sempre com um texto. Algumas questões de interpretação de texto, não são muitas, a banca UNA não explora em suas provas as questões de interpretação de texto de um modo mais expressivo. Então, nós temos bastante gramática envolvendo essa prova, essa banca, né? Essa questão aqui, que eu recortei para vocês, ela vai envolver 3 assuntos. Frase, emprego de A com H e um A, que eu vou chamar de anormal. Tá? Anormal é aquele que não tem frase, que não tem... só o A. E ortografia. Então, são três conteúdos em uma questão só. Essa é uma característica da UNA, tá, gente? Geralmente, eles trabalham com mais de um conteúdo, exploram mais de um conteúdo na mesma questão, tá? Então, nós vamos lá assim. As questões a seguir referem-se ao texto acima, no caso, ao texto que está ao lado, né? Então, nós temos: assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Eu comentei com vocês no vídeo introdutório que para nós agilizarmos o processo de resolução das questões, é bom que nós identifiquemos já o conteúdo no enunciado, gente. Então, vejam que aqui, o enunciado desta questão especificamente, não me orienta para nenhum lado. Eu não sei pelo enunciado, eu não consigo identificar o conteúdo, né? Mas aí, claro, que tem uma ordem aqui, que é assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Então, nós vamos recorrer ao texto, nós vamos fazer uma volta ao texto, nós vamos voltar para o texto e vamos identificar, então, as palavras que precisam ser preenchidas nessas lacunas. Bom, antes de nós fazermos isso, para eu identificar o conteúdo, vejam que eu vou identificar olhando as alternativas, né? Então, eu tenho na alternativa A, por exemplo, vou comparar a primeira coluna da A, da B, da C e da D, tá? A primeira coluna, nós temos um A sem nada, não tem crase, não tem nada na A, por exemplo. Na B, nós temos um A craseado. Na C, nós temos um A sem crase. Na letra D, nós temos um A craseado. Então, nós sabemos que essa questão envolve crase. Na segunda lacuna, nós temos o A com H e um A normal, que não tem crase, não tem H e nem nada. Aqui, a gente vai perceber, então, que nós temos o envolvimento do emprego de A com H e do A normal, que a gente vai ver depois, que tem uma relação de sentido de tempo ali. Aí, a terceira lacuna, igualmente crase. A quarta lacuna, a gente vai perceber que aqui é de ortografia. E a última lacuna também há com crase. Agora, o que eu vou dizer para vocês é muito pessoal, isso é muito individual, tá? Eu sugiro sempre a resolução ou a eliminação das alternativas, não pela ordem. Como assim não pela ordem? Não analisar a alternativa, a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna. Eu sugiro sempre a eliminação pelo conteúdo que para vocês é mais fácil. Nessa questão 11, por exemplo, para mim, tá, gente? E para vocês eu acredito que também. É mais fácil nós eliminarmos primeiro por ortografia. É mais fácil nós identificarmos a expressão trajetória escrita de maneira correta e eliminarmos aquela alternativa que não possui essa expressão grafada de maneira correta. É mais fácil desse modo. Então, não preciso seguir uma ordem. Não preciso ir, vou ver aqui se o A é craseado ou se o A não é craseado. Depois eu vou ver, se o A é com H, se o A não tem H. Não, vai direto naquilo que dá para eliminar de maneira mais fácil. E aí nós vamos fazer isso. Então, ó, trajetória é com J. Trajetória também é com J. Então, por ortografia, eu já conseguiria eliminar a letra A e conseguiria eliminar a letra D. Não é nada, mas já são 2 alternativas que eu consigo eliminar, certo? Agora sim, pessoal, nós vamos escolher, e eu sigo com a mesma linha de raciocínio de que nós precisamos escolher aquilo que nos parece mais fácil, aquilo que nos é mais acessível. E aí, para mim, mais uma vez, o que é mais acessível é identificar quando que eu grafo o A com H e com acento, e quando que eu grafo o A
sem H, sem crase, sem nada. E aqui nós vamos começar a revisar o conteúdo, então. Existem duas possibilidades de nós grafarmos considerando o sentido, o A. Existem várias possibilidades, na verdade, mas considerando o H, se é A com H ou se é A sem H, nós vamos fazer um recorte aqui de tempo, um recorte temporal. Por quê? Porque o A com H, na indicação de tempo, pessoal, ele sempre vai indicar um tempo passado. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, há 2 anos que eu estudo, há dias que eu não o vejo, há meses que eu resolvo questões, eu estou me referindo a acontecimentos do passado, eu estou me referindo a ações do passado. Então, eu tenho a grafia para indicação desse tempo, é A com H. Quando fizer uma referência a um tempo futuro, aí eu tenho um A. Eu vou falar de anormal, tá, gente? Anormal. Por quê? É só uma maneira de vocês memorizarem melhor. Não tem crase, não tem H, não tem nada, é simplesmente um A, limpo, tá? E esse A, que não tem nada nele, não tem crase, é só o A, é uma indicação, ele se refere, no caso de tempo, tá? Ele vai se referir a um tempo futuro. Claro que esse A, gente, ele tem outras atribuições, né? Ele tem outras funções. Ele pode ser um artigo, ele pode ser uma preposição. O A pode ser um artigo, um pronome, perdão, que é igual ela, né? Então, a vi é um pronome, mas na indicação de tempo, quando vocês tiverem que escolher entre um A, só A, e um A com H, vocês vão considerar sempre a localização temporal, se é passado ou se é futuro. Então, se é passado é A com H, e se é tempo futuro é um A limpo, um A normal, tá? Um exemplo de tempo futuro, daqui a 2 anos viajarei, daqui a 1 ano serei empossado, daqui a 2 anos farei novo concurso. Tomara que não precise, né? Tomara que não queira, tomara que, sei lá, né? Mas existe sempre a possibilidade. Então, nós vamos identificar tempo passado e tempo futuro. Contextualmente, pessoal, evidentemente, eu vou ter que voltar agora no texto para identificar no texto esse tempo verbal, essa ação, se ela ocorre no passado ou se ela ocorre no futuro. Vocês perceberam, eu não toquei no texto ainda, vocês perceberam que ó, nós eliminamos a letra A, eliminamos a letra D, eu não toquei no texto. Por que eu não toquei no texto? Aquele combinado que nós fizemos lá na primeira aula de apresentação, né? Não leiam em um primeiro momento todo o texto, para vocês não perderem tempo. Se houver uma questão de interpretação de texto, que aí sim vocês vão ter que recorrer ao texto para ler o texto, sublinhar as ideias principais, sublinhar as ideias centrais, porque a questão exige, aí sim vale a pena, aí sim precisa, né, para conseguir resolver a questão. Se for questão de gramática, pessoal, que não envolve todo o texto, não há necessidade de lê-lo todo. Então, nós vamos fazer pequenos recortes, porque isso agiliza o nosso processo de resolução da questão, certo? E é o que eu vou fazer agora, ó. Eu estou na segunda lacuna, porque eu não toquei na primeira ainda, né? Estou na segunda lacuna, que é essa segunda lacuna aqui do texto. Vamos ver. Ir da Califórnia até a Bahia, ou ir da Califórnia à Bahia, ou ir da Califórnia para a Bahia, daqui um pouquinho a gente vai ver, de bicicleta pode parecer impossível, mas há 1 ano o mestre de capoeira acordeon, ou o Birajara Almeida, encarou este desafio. E aí nós vamos identificar aqui, ó, o verbo encarar como um verbo que está no tempo passado. Ora, então é uma ação ocorrida no passado. Se é uma ação ocorrida no passado, o verbo que eu vou utilizar aqui é o A com H. Então, na segunda lacuna, nós temos A com H, assim. Então, nós vamos eliminar aqui agora, olhe, a letra C. Temos resposta já, pessoal, sim. Nós já temos a alternativa correta, estão vendo? A alternativa correta aqui, nós temos letra B. E eu resolvi quantas partes da questão? 2. Uma por ortografia e uma simplesmente por saber a relação temporal entre A com H e um A sem H. Mas, como o nosso objetivo, já é a alternativa B aqui então, né? Mas, como o nosso objetivo
é revisar o conteúdo também nas questões, eu vou seguir. Porque eu preciso aqui identificar crase. Nós temos 3 lacunas ainda que nós precisamos decidir. Embora nós já tenhamos alternativa, eu quero decidir se realmente é acraseado ou se não é craseado. Em uma situação de prova, que não é o que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos aqui associando a teoria com a prática. Então, nosso objetivo aqui é outro. Nosso objetivo aqui é revisar o conteúdo que cai nas questões. Esse é o nosso objetivo. Mas, em uma situação de prova real, vocês não precisariam seguir, gente. Vocês poderiam agora já marcar a letra B e seguir para a questão posterior. Não há necessidade, se vocês tiverem certeza da alternativa que vocês marcaram, como aqui nós temos certeza. Eu sei que trajetória é com J e logo sei também a relação, logo lembrei da relação do A com H e do A sem H na indicação de campo. Resolvido isso, eu já posso passar para a próxima questão em uma situação real de prova. Alguns preferem se certificar de que realmente é aquela alternativa. Então, alguns preferem, mesmo tendo com certeza encontrado a letra B, alguns preferem voltar para o texto e fazer a prova real ali, né, para ver se realmente nós temos na primeira lacuna o A com crase, na terceira lacuna o A com crase, na última lacuna o A sem crase, tá? Não há necessidade, mas quem se sentir mais seguro pode fazer. Eu vou voltar para, né, me certificar, porque o nosso objetivo, então, como falei para vocês, é revisar crase. Nós temos aqui um ponto bem importante que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. No momento em que vocês assinalarem uma alternativa, que vocês optarem por uma alternativa, não apaguem, pessoal. Façam a questão com calma, elaborem a questão com calma, mas uma vez marcada a alternativa, feita a escolha, no caso aqui nós fizemos a letra B, evitem de ficar buscando problemas na questão, porque vocês vão encontrar. O cérebro começa a se atrapalhar, vocês começam a misturar conteúdos, a possibilidade ou a tendência é de nós apagarmos a letra B e assinalarmos outra alternativa. O pessoal que é concurseiro, o pessoal que faz prova, aí sabe do que eu estou falando. Marquei a alternativa B, me atrapalhei, tive dúvidas, apaguei a B, marquei a D, e quando sai o gabarito, sai com a letra B. Foi a primeira alternativa que vocês marcaram, certo? Mas vamos lá, então evitem, né, evitem marcar, apagar e marcar outra alternativa. Mas vamos lá, primeira lacuna, crase aqui. Nós temos aqui um caso especial. Agora nós vamos revisar crase. Ó, já estamos num outro conteúdo aqui, tá, gente? Então aqui, ó, passar um risquinho. Nós vamos agora revisar crase. Bom, crase tem um princípio básico, tem um princípio primeiro, uma regra geral, vamos dizer assim. Nós partimos sempre do princípio, da ideia de que crase é a união de preposição mais artigo a, certo? Memoriza bem isso. A crase, em princípio, porque nós temos casos especiais aqui que nós vamos ver no decorrer das aulas, mas crase, em princípio, isso aqui é muito, muito bom, muito importante nós memorizarmos. A união de preposição mais artigo a, né? Aí lembra lá dos primeiros estudos de crase, a craseada é A com A. Mas o que é A com A? Eu aprendi assim, craseada é A com A, e eu ficava pensando, A com A, mas o que é esse A, e o que é o primeiro A, e o que é o segundo A? Este primeiro A aqui, gente, ó, ele é uma preposição, necessariamente uma preposição, tá? Quem é que exige preposição? Por que essa preposição está ali? Quem exige? Alguns verbos exigem preposição a sempre, e alguns nomes exigem preposição a sempre também. Por exemplo, se nós pegarmos o verbo assistir no sentido de ver, este verbo assistir vai exigir uma preposição a. Então, eu assisto ao filme, eu assisto à série, aí nós teremos uma crase, eu assisto ao que aconteceu, e aí nós vamos perceber que esse verbo assistir, ele exige preposição a. Outro verbo, nós temos aqui uma infinidade de verbos que exigem preposição a.
que nós vamos ver no decorrer das aulas. Então, mas eu vou citar só alguns para a gente conseguir entender de onde sai este A, né? Por exemplo, outro, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, obedeci ao regulamento. Nós temos esse verbo que também exige preposição a. Falei para vocês que alguns nomes exigem preposição a. Quais nomes que exigem preposição a? Vários. Por exemplo, igual. Quando eu falo nome, gente, não é verbo, tá? São substantivos. Algumas expressões também são consideradas nomes que não são substantivos, mas que também a gente chama de nomes. Mas isso aí é para a próxima questão. Igual. O que é igual? Igual a alguma coisa. Referência. Quando eu faço referência a alguma coisa. Então, percebo, alguns verbos exigem preposição e alguns nomes exigem igualmente preposição. E aqui eu estou considerando a preposição a. Isso é uma coisa. O outro ponto que a gente precisa analisar é esse segundo a, e aí que nós vamos identificar que é um artigo. Esse artigo a, ele acompanha substantivo feminino, palavra feminina. Por isso que nós temos a mesa, a cadeira, a prova, a questão. Então, nós temos aqui duas considerações a fazer. A primeira consideração é de onde sai essa preposição. Quem exige essa preposição? Quem rege? Cuidado com esse vocabulário. Quem rege essa preposição? Esse é um ponto. Outro ponto. Este a, que é um artigo, ele acompanha uma palavra feminina? Ele acompanha o substantivo feminino? Eu tenho aqui duas condições. Eu tenho alguém exigindo a preposição e alguém aceitando o artigo. Para eu poder unir estes dois as, formando um a craseado. Então, se eu unir esta preposição com esse artigo, o que nós teremos? Nós teremos um a craseado. Eu vou estender um pouquinho aqui a nossa explicação, tá? Para que nós tenhamos uma visão um pouquinho mais ampla em relação à crase, tá, gente? Vamos brincar aqui um pouquinho. Digamos que eu tenha um verbo que exija uma preposição a. Vou colocar aqui, tá? E digamos que eu tenha uma palavra masculina. Qual é o artigo que acompanha uma palavra masculina? É o artigo o. Então, eu tenho o chão, tenho o escritório, eu tenho o palco. Então, eu não tenho mais o artigo a. A mesa, o palco. Então, eu vou substituir, neste caso que eu estou falando, né, especificamente, o artigo a pelo artigo o. Mas aí, pessoal, unindo a e o, nós temos o quê? Nós temos ao. Concorda? Vamos continuar a brincadeira aqui. Vamos continuar a brincadeira. Digamos que nós tenhamos um nome igual. Sou igual ao meu pai. Sou igual ao meu irmão. Sou igual a ele. Digamos que eu tenha um nome que exige uma preposição. A preposição está aqui. Vou baixar aqui. Ok. Digamos que agora eu tenha uma palavra feminina no plural. Não tenho mais a mesa, tenho as mesas. Qual é o artigo que eu coloco para acompanhar mesa? Ou mesas, porque eu estou pluralizando. O artigo as. Concorda? Mas aí agora sim, ó, unindo o a com as, o que nós teremos? Nós teremos um as craveado. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha este movimento, olhem este movimento aqui, ó. Olhem este movimento aqui. Artigo a acompanha a palavra feminina no singular. Artigo o acompanha a palavra masculina no singular. Artigo as acompanha a palavra feminina no plural. Se eu unir a com a craseado. A com o, ao. A com a, com as craseado. Vamos continuar a brincadeira. E se, mais uma vez, eu vou considerar aqui, ó, um verbo que exige uma preposição a, tá? E eu vou considerar uma palavra no masculino plural. Cadernos. Os cadernos. Então, nós vamos acrescentar aqui o artigo os. E aí, o desfecho, vocês já sabem. O a, preposição, mais o os, artigo, nós temos o quê? Aos. Olha que bonito isso.
Estão vendo? Estão percebendo essa relação? O acraseado só se dá com a união de preposição a mais artigo a no singular. O ao se dá pela união de preposição mais artigo o, acompanha uma palavra masculina. O as craseado se dará pela preposição mais o artigo as cadeiras, as mesas. E aí nós temos a as craseado. O aos, ele se dá pela preposição mais o os artigo, unindo nós temos aos. Esta relação que nós precisamos saber. Só que essa é uma regra primeira de análise de crase. É uma regra geral. É o princípio básico da relação de crase, né? E vocês vão perguntar assim, ó, tá, mas neste caso do ir da Califórnia à Bahia, eu posso empregar esse mesmo princípio primeiro de crase, de avaliação de crase? Neste caso específico, não. Por quê? Porque é um caso especial. Então, vocês precisam lembrar do seguinte, nós temos uma regra primeira de empregabilidade de crase, de aplicação de crase, que envolve isso que a gente acabou de ver. Isso é uma coisa. A outra coisa são os casos especiais que eu preciso memorizar. E são inúmeros. Mas aí nós temos atalhos para isso e aí nós vamos macetear, aí nós vamos aplicar macete. Porque o nosso objetivo é assinalar o xizinho no lugar certo, é circular a questão certa. Então, sim, nós vamos aplicar aqui uns atalhos, uns macetezinhos, porque o nosso objetivo é acertar a questão. O primeiro caso especial que nós vamos revisar, que cabe a esta questão 11 aqui desta prova, são os casos de crase que envolvem nome de lugar. Quando eu falo, pessoal, nome de lugar, eu estou me referindo a cidade, estado do país. Eu estou me referindo a nomes de países, eu estou me referindo a nomes de cidades, eu estou me referindo a nomes de estados. São esses lugares. Não é praça, rua, casa, escola, não. São lugares, nomes próprios de estado, cidade, país. É disso que eu estou falando. E aí nós vamos ver aqui nessa primeira lacuna, ó, ir da Califórnia à Bahia. Nós temos aqui uma relação de lugar, nós temos aqui Bahia. Nós temos aqui um lugar que nós vamos considerar. Nós vamos aplicar essa regra de crase aqui? Não, nós vamos aqui atalhar, aqui nós vamos macetear. Eu vou puxar uma setinha para cá no nosso material. Tu pode colocar ali embaixo, né? O material é teu. Anota onde fica mais visível para ti, né? Esse nosso material aqui, ele é para riscar mesmo, né, gente? Por isso que ele é bem simples assim, é para riscar. Então, nós temos Bahia, nós vamos aplicar um macete seguinte. Vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Então, nós vamos aplicar este esquema, este macetezinho do vou a, volto da, crase a, vamos aplicar no lugar em questão. Só uma observação, sempre o lugar posterior. Vejam que eu sublinhei Bahia, eu não sublinhei Califórnia. É sempre o lugar posterior à lacuna, que vem depois da lacuna, certo? Então, vamos lá, o macetezinho esse aqui. Vou a e volto da. Se nós obtivermos isso aqui, vou a e volto da, crase a. Se nós não obtivermos vou a e volto da, e obtivermos vou a e volto de, crase para quê? Por exemplo, vou a Portugal, volto de Portugal. Então, se no lugar de Bahia eu tivesse Portugal, não iria a crase, porque eu vou a Portugal e volto de Portugal. Como nós temos Bahia aí, nós vamos aplicar o mesmo princípio. Vou a Bahia, volto da Bahia. Vou a, volto da, crase a. Então, nós vamos aqui, lindamente, colocar um a craseado. E verifica aqui, ó, que na alternativa B, que é correta, nós temos uma craseada. Tudo bem até aqui? Ótimo, vamos então para a primeira, segunda, terceira lacuna. Primeira, segunda, terceira lacuna. Ótimo, aqui. Bom, já vi aqui que nós temos uma questão super relevante e que nós precisaremos também observar. Nós temos uma lacuna e aí nós vamos aplicar esse princípio de crase primeiro aqui, ó, porque não é um caso especial.
O que nós temos aqui não é um caso especial. O que nós temos aqui é um emprego direto de crase. Emprego direto. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar que antes da lacuna existe um verbo, o verbo chegar. E depois da lacuna, nós temos o substantivo cidade. A minha dica aqui é sempre sublinhar o que vem antes da lacuna, o verbo que vem antes da lacuna, ou o substantivo que vem antes da lacuna, que exige preposição. Às vezes não exige, mas nesse caso exige, então eu vou circular. Eu vou ter que verificar daí se exige ou não, né? É lá uma questão de regência, ó. Então, chegou, lacuna, cidade. E aí, nós vamos voltar o nosso olhar para o chegar, para o verbo chegar, e vocês vão memorizar um ponto. O verbo chegar é um verbo que exige preposição a. Coloquialmente, nós utilizamos preposição em, porque nós dizemos assim, ó, na fala, no coloquial, né, gente, que é aquele que não segue o padrão culto da língua. É o que todo mundo fala, o que todo mundo usa de modo geral. Nós usamos a preposição em. Então, nós dizemos assim, ó, cheguei no curso, cheguei na escola, cheguei no mercado, cheguei no escritório. Nós usamos a preposição em. Só que, pelo padrão culto da língua, este verbo chegar, ele exige preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. O que nós vamos fazer? Nós vamos puxar uma setinha e vamos colocar um a. Este a que eu coloquei aqui é a preposição exigida, essa preposição pelo verbo chegar. Tati, mas como é que eu vou saber quais são os verbos que exigem preposição? À medida que nós vamos relembrando, resolvendo as questões, nós vamos lembrando de alguns verbos. Os mais importantes sempre caem, gente. E é esse que nós vamos lembrar, nós vamos anotar. O verbo chegar é um deles. Quem chega, chega a. Memoriza isso. Quem chega, chega a. O verbo que exige preposição. Feito isso, nós vamos analisar o que vem depois da lacuna. E o que vem depois da lacuna, que é cidade. Que é um substantivo feminino. Se eu fosse colocar aqui um artigo para acompanhar cidade, nós colocaríamos o artigo a. Agora vem. O que é preposição mais artigo a craseado? Que é essa primeira relação aqui, gente, ó, que nós fizemos, ó, né? Esse a é esse a exigido pelo chegar, e a gente sempre vai fazer essa avaliação. A gente sempre vai observar qual é a palavra que vem antes, a expressão que vem antes, o verbo que vem antes, o substantivo que vem antes, e analisar se essa expressão exige preposição. Reserva, guarda. Escreve junto da palavra, como eu fiz aqui. E aí nós vamos analisar a palavra posterior, que no caso é cidade. E aí nós vamos ver qual é o artigo que acompanha essa palavra. Às vezes tem, às vezes não. Se nós tivéssemos, por exemplo, um verbo, gente, artigo não acompanha verbo. Artigo acompanha a palavra feminina ou palavra masculina. E o artigo a acompanha uma palavra feminina, necessariamente nós teremos essa relação. Então, junta preposição com artigo, nós teremos um a craseado, certo? Vamos verificar ali, ó, só para matar a curiosidade, né? Ó, vamos ver que nós temos, ó, aqui na alternativa, a craseado, certo? Vamos para outra aqui, que na letra B nos diz que não tem crase, a última alternativa, né? Que não tem crase, a última alternativa é aqui está. Então, vamos ver lá. Diz assim, ó. Uma outra sugestão que eu dou é assim. Faz um recortezinho sempre no começo de cada período, ó, para vocês conseguirem delimitar bem com qual período que vocês estão trabalhando, né? Essa lacuna está neste período. Eu só fiz uma delimitação para não fugir muito, porque o resto não importa. Então, nós temos, ó, o lucro obtido com a venda dos produtos será destinado ao Instituto Kirimure, que oferece assistência a atividades culturais, e aí nós temos aqui um A. Não sei se vai crase, é conta, que eu não sei se vai ou não vai. Nós vamos verificar este verbo oferece aqui, e nós vamos verificar jovens, certo? Ó, por quê? Oferece algo a alguém. O instituto oferece algo a alguém. Oferece algo, oferece a alguém. Oferece para alguém. Então, vejam que este a que eu coloquei aqui, ó, ele é uma preposição. Por quê? Porque quem oferece, oferece algo para alguém. A alguém.
considerando, ó, que para e a são duas preposições, né, gente? Então, por vezes, eu posso substituir a preposição a pela preposição para. Deu a mim, deu para mim. Dei à minha mãe um presente. Dei para a minha mãe um presente. Então, vejam que, por hora, o para substitui, é substituído pelo a. Então, são duas preposições. Muito bem, voltando. Quem oferece, oferece algo a alguém. Aqui nós temos, então, a preposição a. Muito bem. Aí nós vamos verificar jovens. E jovens, nós temos duas possibilidades aqui. Ou nós dizemos os jovens, concorda? Ou nós dizemos as jovens, certo? Bom, se nós unirmos a preposição a, exigida pelo oferece, com o os, que eu estou supondo aqui, nós teremos o quê? Aos. Se eu unir essa preposição a exigida pelo verbo, essa preposição é obrigatória, tá, gente? Com esse as aqui que eu supus, aí nós teríamos as caseado, concorda? Agora nós vamos olhar nas alternativas e vocês vão perceber que nas alternativas, olha aqui, ó, nós não temos plural, gente. Nós não temos aos, nós também não temos as caseado. Isso significa o quê? Isso significa, vou voltar aqui um pouquinho, isso significa que este artigo não foi considerado. Ó, ele não foi considerado. Então, não existe a menor possibilidade aqui, porque nós não temos nas alternativas nem aos nem as. O que nós temos nas alternativas, gente, é um a. Eu não sei se é acraseado ou não, mas aí pensa comigo. Se eu ignorei, se eu tirei o artigo, olha o que eu vou tirar daqui, ó. Olha o que eu não tenho. Eu não tenho o artigo. Concorda? Ó, eu não tenho o artigo. O que me sobra, o que me resta aqui? Me resta o a. E aqui, se eu tirei o as, o que resta? Me resta o a. O que nós temos simplesmente aqui? Uma preposição. Então, quer dizer que aqui nessa lacuna, nós simplesmente temos um a, porque o artigo os ou o artigo as não foi considerado. Porque se tivesse sido, nós teríamos aos ou as craseado. E o que nós temos aqui é simplesmente uma preposição exigida pelo verbo oferecer. E vocês poderiam perguntar assim, ó, tá. Quer dizer, então, que o as pode ser considerado ou não isso como artigo. E o os também, isso e o os também. Se eu considerar o os, juntar com a, eu tenho aos. Se eu considerar o as e tenho a, eu tenho as craseado. Então, não considerar nem artigo os, nem artigo as, eu tenho só a preposição. Só a preposição. Eu não posso crasear, porque eu tenho só a preposição. E a preposição sozinha, gente, ela não é craseada, certo? Então, vamos voltar lá, ó, e vamos realmente nos certificar de que a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem até aqui? Ótimo, muito bem. O que eu vou pedir, então? Que vocês revisem mais uma vez essa questão, tentem refazer sozinhos essa questão, tentem aplicar esse conceito de crase com ideia geral, que é o que nós vimos nessa questão, e quando for casos específicos. Agora, casos específicos para esta questão, nós só temos um, tá, gente? Que é um caso especial, que é um caso que foge à regra geral, à análise geral, nós temos apenas um. Existem vários que nós vamos ver no decorrer das aulas. Mas aqui, especificamente, nós temos emprego de crase, aplicando a regra de qual é a expressão que exige preposição e qual é a expressão que aceita artigo para juntar, que é uma avaliação geral que nós temos, e uma avaliação que foge essa regra, que é um caso específico envolvendo o nome de cidade, estado, país. E aí eu aplico vou a e volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Esse é um ponto. Outro ponto que é interessante vocês revisarem, então, e tentarem refazer na questão, é quando que eu coloco o a, só a, e quando que eu coloco o a com h na indicação de tempo. Então, o a com h significa um tempo passado, e o a, só a, significa a projeção de um tempo futuro.
certo? Bons estudos para vocês, até a próxima resolução da próxima questão.